E nós temos filminho hoje de novo, né? Então vamos de novo ver um filminho, uma continuação daquela história que a gente está acompanhando de obsessão, né? Só para dar uma relembrada em todos, nós vimos um primeiro vídeo que falava daquela obsessão simples, né? Do meu xará, o Paulo, que, obsediado por um inimigo do passado de nome Otávio, se aproveitava do quê? Do vício do álcool dele, ou da ingestão de bebida alcoólica, para cada vez mais se aproximar, criar o que a gente estudou aqui, que é a tal da sintonia, né? Para atingir o seu objetivo. Qual que era o objetivo dele? Fazer o Paulo desencarnar e se vingar do Paulo. Então, esse é o terceiro vídeo da série. Ele também tem um pequeno flashback de tudo que aconteceu, mas é bem rápido. Por isso que eu estou dando uma orientada até para quem ainda não viu. Queca, se você puder fazer a gentileza de apagar a luz para mim? Aí. O tempo do paciente, ele não tem o hábito da prece, ele fica muito influenciado pelo dele. Vai ficar bebendo com ele nessa vida? Acho que o desencarne sai hoje, ele está bebendo com os amigos no bar. Vou voltar com ele. É melhor voltar mais. E aí, ele tá bem? Fala, só o é só a verdade. Mas ela sabe que o carnaval vai passar sozinho, cara. A resposta pessoal, onde quer que ele esteja, temos um pedido de ajuda. Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Vou comprar uma moto também, porque o menino vai agarradinho. Nossa, não me fala, cara, que certeza. Digo mais. Eu passo a vida a partir de hoje nunca mais nessa mesa da vida pessoal. Eu beber todas. E digo mais. 2 mulheres para cada um de nós. Só 2. 2? Tá, também. Aqui já virou o negócio. Eu vou te buscar. Então já foi na hora. Eu vou te buscar mais agora. Vai buscar. Vai buscar. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena, esposa de Fernando. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores cinéticos. A mudança de vibração tem tornado sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de seu pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao altar. Como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo namora, não pensa em Deus, e cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-la um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas espera aí, todo mundo que bebe arranja vícios. É, Thiago. Cada um tem na terra ou aqui as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminham onde está Paulo e preparem o ambiente do nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver? Sim, as vibrações muito materiais dos nossos irmãos
irmãos impedem que registre a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda nos tardaram de chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Você percebeu o que está acontecendo, seu Fer? Tem alguém ajudando eles? Seguinte, vamos fazer ele lembrar uma das nossas coisas que é boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada, só a gente pensa que isso é uma nossa bucha. Vamos beber tudo. Vamos, cara, vamos! Isso tá aqui. Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades e seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e ligar com todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Moçada, chegou. Podem partir. Fernanda? Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para o tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Esse idiota desse Paulo. A Fernanda pra lá, a Fernanda pra cá. Dá mais devagarinho, na boca, cara. A gente não pega o tempo de quando você. Roleta russa! Vamos fazer roleta russa! Não para não! Não para não! Meu Deus, que tragédia! Helena, ele tá morto. O desligamento já começou, Tiago, mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão, eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas
eu não tô entendendo. Ele estava programado para se encarnar hoje. Não, Tiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos, mas a imprevidência, o uso da bebida, a irresponsabilidade de dirigir o PH levou a este acontecimento lamentável. Serena, ele vai ficar sem parte espiritual. De forma alguma, Deus, o seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós sabemos, somos responsáveis pelos atos que cometemos perante a lei. O problema é que Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. Tudo bem aí? Gostaram do filminho? Continua o ano que vem. Se a gente vendesse ingresso aqui, ia ficar rico, né? Bom, então, paga só a daqui, por favor, Queca. Então veja que bacana, né? Viu o que estava escrito lá, Kardec falou? O que eu falo todo dia aqui, toda segunda-feira? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Né? Livre-arbítrio. Curioso, né? Ô Paulo, primeiro vocês viram que caiu um dos espíritos obsessores, adormeceu, porque ele com as boas vibrações foi resgatado dali. Então um dos 3 obsessores já se sentiu, estava com o coração amolecido, você vê que ele começa a chorar, porque aquelas bolinhas de luz lá, o que eram? As preces da esposa. O poder da prece, que a gente já falou aqui. Né? Então foram energias para aquele local. Com essas preces, um dos obsessores já foi ali resgatado. E a outra coisa interessante, quando o Maurício está já desencarnando no chão, que os obsessores começam a sugar uma fumacinha. O que é isso? Eles estão vampirizando a energia vital dele. Isso é vampirização. Tá? E quando ele também bebe junto, né, quando o Otávio bebe junto com o Paulo, que você vê aquele raio de luz passando, isso também é vampirismo. Né? Ele pega aquela energia, aquele sabor que ele não pode ter como desencarnado, mas ele induz o encarnado a fazer o uso daquilo para que ele possa sentir por essa sintonia aquelas energias, aquelas vibrações lá. Beleza?
Alguém quer perguntar alguma coisa mais sobre o vídeo? Não? Certeza? Pode perguntar, gente. Calma, um por vez. Vamos distribuir senha. Então vamos lá. Então vamos voltar para o nosso estudo do último dia e vamos tentar fazer um bate-papo aí. A reflexão da noite é essa daqui. Reclamar. Quem de nós não reclama da vida no dia? Quem aqui? Alguém aqui vai levantar a mão e falar, eu não reclamo? Reclamar, né? Reclamar é clamar novamente pelo evento negativo na sua vida. Então, é muito interessante nos trabalhos espirituais, nos trabalhos de desobsessão, quando os espíritos ou quando as pessoas que vêm à cabine vêm com muita culpa, vêm com muito remorso, vêm muito apegadas aos erros que cometeram no passado, e a espiritualidade, de uma maneira geral, o que ela recomenda? Não, irmão, que passou, passou. Para, não pense mais nisso. Ah, mas eu fiz uma coisa muito horrível. Isso está no passado. Não reclame, não traga de novo essa energia negativa para junto de você. E aí vem Chico, né? O nosso querido Chico, e nos ensina que, embora nenhum de nós possamos voltar no tempo e corrigir os erros do passado, todos nós podemos começar hoje, agora, e fazer um novo amanhã. Tá? Então, reclamar, gente, pessoa que fica se apegando nos erros, nas coisas negativas, ela está atraindo para si de novo essa energia. Legal? E procrastinar, que é o que a gente também, ninguém é que faz. Deixar tudo para depois. Ninguém é que deixa nada para amanhã. Né? Olha, eu preciso fazer as pazes com o meu vizinho, que eu fui grosseiro com ele, mas depois do ano novo eu faço isso. Né? Olha, eu preciso ligar para minha mãe, que eu dei uma brigadinha com ela um tempo atrás, mas passando o carnaval, a gente conversa. Pessoal, lembre-se sempre que a espiritualidade nos fala, que Emmanuel fala, que o amanhã pode não vir. Todos nós aqui podemos desencarnar hoje, agora. Quem sabe disso? Só o Pai. Só o Pai. E todos nós podemos ser chamados a qualquer momento de volta para a pátria espiritual. Então, procrastinar, jogar para frente, adiar, é prolongar o sofrimento e as situações desagradáveis. Essas duas frases são do Emmanuel, né? No livro Pão Nosso, tá? Tem um monte de frases lá. Eu peguei essas duas só para a gente lembrar, porque são coisas que nós fazemos muito, todos nós, todo dia. A gente só olha para os lados negativos das coisas, a gente só reclama, a gente só adia. Aí eu preciso parar de fumar. Não, mas eu paro depois do... né? Coisas bobas do dia a dia. Conversar com alguém, ir lá, fazer aquele bolo que você está devendo para sua vizinha. Né? E a gente sempre vai jogando para frente. O amanhã pode não vir. Ok? Então tá bom. Vamos lá voltar para o nosso estudo. Tende. Se for para mim falar que agora eu estou dando palestra, não posso entender. Tá? Pessoal, continuamos lá na parte 2ª, capítulo 9. Estamos falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Mais especificamente, estamos na influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então, estamos estudando quanto que os espíritos podem influenciar nos fatos, nas coisas da vida. Que já estudamos o quanto pode nos interferir mentalmente e moralmente. E agora Kardec estuda com a gente como é que pode interferir nos fatos, nos acontecimentos, né? Comentamos, falamos rapidamente, vamos só relembrar rápido, falamos, né, daquelas duas situações de morte, né, da influência dos espíritos, quando o cara desencarna porque subiu na escada,
Lembra? É o espírito que faz ele subir na escada? Não, a escada estava podre. É o espírito que quebra? Não, o espírito induz ele a subir num lugar que ele não pode. E falamos também do raio da árvore, né? Kardec está sondando ali a espiritualidade. Como é que a gente morre? Na verdade, a grande curiosidade do Kardec é essa. Falei, na hora de morrer, qual que é a influência dos espíritos? Eles que levam a gente lá para o horário da morte ou não? E o que é importante lembrar muito desse começo é que, é essa frase aqui, ó, que os espíritos podem influenciar, pode, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Que leis? Leis da física, leis da química, leis da eletricidade, leis da biologia, todas as leis criadas pelo Pai. Nenhum espírito, pessoal, nenhum espírito e nenhum de nós pode contrariar as leis naturais. Ok? Então é aí que ele dá essa resumida e depois ele fala dos casos aí da escada e do raio, né? Pois não? É isso? Tudo bem? Então vamos lá para a questão onde a gente parou, na 528, onde o Kardec insiste. Ele perguntou da escada, se é o espírito que quebra a escada para o cara cair morto. Ele já perguntou do raio, se é o espírito que joga o raio lá para matar o cidadão que tem que morrer, né? E agora ele vai perguntar: um homem mal intencionado dispara contra alguém um projétil, uma bala, que passa de raspão e não atinge. Um espírito bondoso pode tê-lo desviado? Não. Por quê? Porque a lei da natureza da física, a bala saiu, ela vai cumprir o seu trajeto. Lembra que a gente falou? O espírito, para interferir na matéria, para erguer essa cadeira, ele precisa de condições muito especiais. Então, como é que o espírito ia fazer para soprar a bala? Ele ia precisar de um médium de efeitos físicos, numa condição muito especial, e não é assim que funciona, né? Aí ele ainda complementa, né? Aí o Kardec nos diz: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Ó, não vai nem empurrar o espírito que não ama, ele vai inspirar. Melhor se desviar daí que vem chumbo. Inspirar. Porque lembra que nós falamos que bons espíritos jamais interferem no livre arbítrio. Se mexer ou não, é livre-arbítrio da vítima. Ou então, um espírito bondoso, desde que não seja aquele momento do desencarne do que ia tomar o tiro, poderá ofuscar o seu inimigo de maneira a fazê-lo errar a pontaria. Errar quando? Antes. Aí o que eu falei, pois uma vez disparado, o projétil segue a trajetória que deve percorrer, porque isso é lei de física. Ok? Não faz que nem o Neil lá no médico falou, no, e as balas param e caem no chão. Isso não existe no mundo real. Tá ok? Aí ele insiste, né? Antigamente, eu cheguei a ouvir isso daqui, talvez os que são um pouquinho mais idade, das balas fechadas, as balas encantadas, né? Então ele fala assim, o que se deve pensar das balas encantadas de que tratam algumas lendas e que fatalmente atingem um objetivo? Pura imaginação. Um homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Pessoal, quem já ouviu falar aqui? Agora nós vamos cutucar um pouquinho algumas outras crenças. Corpo fechado. Existe corpo fechado? O cara fez uma tatuagem com não sei o que fechou o corpo. Existe isso?
Não existe isso. Existe a vontade do Pai. Se for a hora dele, será. Se não for, bons espíritos poderão auxiliá-lo. Mas se o bichinho for muito teimoso e muito ruim, ele consegue desencarnar na hora errada. O que a gente viu do Maurício? Né, o motorista, que a gente, olha, são coisas que a gente sempre falou aqui, né? Vê que interessante, a gente consegue entender melhor o vídeo, porque a gente já estudou tudo isso. A gente já bateu papo aqui sobre isso. A imprudência dele antecipou o momento do desencarne. Vai ficar em perturbação? Vai. Vai parar numa região umbralina? Vai, porque ainda tem princípio vital. Você viu que ela fala? Ele deveria viver ainda por muitos anos. Mas a imprudência dele, quem que fez aquilo? Quem fez aquilo com ele? Ele mesmo. Alguém obrigou ele a pegar o carro. Eu dirijo melhor bêbado do que seco. Quem nunca ouviu essa frase de algum amigo? Eu já ouvi isso. E eu estava dentro do carro e fiquei apavorado. E graças a Deus que não era meu dia. Né? Graças a Deus. Oi? Deixa eu falar uma coisa a respeito do vídeo antes que você continue aí. Será que pode acontecer o contrário? Porque que nem essa fatalidade do acidente dele foi uma coisa provocada por imprudência, ou quando a gente estava no alto corpo e ia antecipar o tempo que nos era devido. Tá. Será que isso pode acontecer por um motivo positivo de você ter feito uma obra boa, né, e não precisar estender seu tempo sem lutar? Muito boa pergunta, obrigado. Ó, vocês viram que a Paty perguntou se pode acontecer o contrário. Em duas situações, olha só. A misericórdia do Pai é tão grande, mas tão grande, que nos livros, não nos doutrinários, mas nos complementares de André Luiz, existe uma passagem onde um irmão espiritual encarnado estava se conduzindo tão mal, mas tão mal, que a espiritualidade superior falou assim, olha, desencarna ele para ele não piorar a situação evolutiva dele. Porque onde ele está indo, ele vai conseguir piorar. Então, antecipar o desencarne dele, lógico, sempre com a permissão de Deus, para ele não piorar. E aí a Paty fala assim, e se a gente faz coisa muito boa? Pessoal, viver aqui é prova e é expiação. Nenhum de nós vai ficar um segundo encarnado nessa matéria densa e pesada, se não precisar. Então, tirando aquelas pessoas muito bondosas, né? Um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, que são muito bondosos, mas são missionários, ou seja, eles têm uma missão para cumprir lá até o fim. Sim, é possível que, em face de grandes bondades, grandes caridades que a gente faça, a gente possa abreviar o nosso sofrimento. E possamos desencarnar mais cedo, né? Passando por menos problemas, menos agruras, menos expiações. Tá ok? Isso é possível, mas sempre com... Quem que manda nisso? É o chefe. É o pai. Tá? É difícil, né? Eles somos bons igual a Xavier da vida, mas... Então, né? Mas é possível. Sim, é possível, a gente já viu isso na doutrina, tá? Aí o Kardec na pergunta, né? Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida, espíritos que dirigem os acontecimentos da vida, podem ser contrariados por espíritos que desejem o contrário? De forma nenhuma. Porque a vontade que prevalece, pessoal, sempre é a de Deus. Sempre é a vontade de Deus. Ah, mas os bons espíritos estão aqui trabalhando a favor de nós, tal. Pode um espírito infeliz querer modificar e complicar nossa vida ou antecipar nossa desencarnação?
só se for permitido por Deus. Quando Deus vai permitir isso? Quando tivermos que passar por provas e expiações com esse outro irmão espiritual. Ou quando fomos grandes devedores. Ok? Então o que ele fala? Ele fala que o que Deus quer deve ser feito. Se houver demora ou impedimento, é pela vontade de Deus. É isso que a gente sempre pergunta, né? Fala, Paulo, eu sou um cara bom, eu sou uma mulher boa, eu só faço bem, mas eu sou muito obsediada. Então, você está muito bem, está muito bom nessa encarnação, mas você pode ter dívidas do passado. E por que Deus deixa? Porque você está devendo coisas do passado. São ajustes que estão sendo feitos. São expiações que você precisa passar para purgar, né, para limpar os teus erros. Ok? Então tudo lá é vontade de Deus no final das contas, né? Os espíritos levianos e zombeteiros, o que são esses espíritos? Alguns espíritos que estão... Gente, no plano espiritual desencarnado, tem de tudo. Tem espíritos muito perversos? Tem. Tem espíritos brincalhões? Tem. Tem espíritos bagunceiros? Tem. Por quê? Quem são os espíritos? São as almas dos homens que viveram na Terra. Tem nego que é palhaço aqui? Tem. Desencarna, você acha que ele fica sério? Continua palhaço. Continua um cara brincalhão, continua uma pessoa alegre. Né? Ele nem olhou para mim. Não olhei, mas já te caguetaram, né? Então ele pergunta se esses espíritos podem criar pequenos embaraços que venham a contrariar nossos projetos e desviar as nossas previsões, né, o nosso caminho. Numa palavra, serão eles os autores do que vulgarmente chamamos de pequenas misérias da vida humana? Então, esses espíritos podem ficar zoando o nosso dia a dia? Pode bagunçar? Quem aqui nunca pensou nisso? Fala, nossa, deve ter algum espírito zombeteiro aqui que está bagunçando as coisas. Quer ver? É uma lenda antiga, né? Você guarda um negócio, está tudo cheio de nó. Quem foi? Foi o Saci. Quem que nunca ouviu falar? Né? As lendas que o Saci dava nó em crina de cavalo, né? O pessoal mais aqui do interior lembra disso, né? Então, ele pergunta se esses espíritos podem interferir. Aí o espírito de verdade fala assim, olha, que eles se divertem, né, com esses aborrecimentos, eles se divertem. Então, é fato que esses espíritos tentam fazer isso conosco. Então eles se comprazem nesses aborrecimentos que representam para vós provas. Para a gente são provas. A fim de exercitar a vossa paciência. Né? Então a gente quer... Está lá, está costurando. Né? Está fazendo um bordado. A mulherada aí que gosta de bordar. Trabalhoso, tal. Erra o ponto. Nossa, errei o ponto, tal. Não, volta, desmancha. Começa a fazer de novo. Dá aquela viajada na maionese. Um espírito zombeteiro vem e te distrai. Vamos supor que isso vai acontecer dessa forma. Erra o ponto de novo. É uma prova para testar a sua paciência. Você vai lá, vai voltar e fala assim, está na hora de eu começar a prestar atenção no que eu estou fazendo. E é onde a gente vai chegar, né? Cansam-se, porém, quando veem que eles não têm êxito. Quando eles não conseguem nos perturbar, eles se cansam. Todavia, não seria justo nem certo culpá-los por todas as vossas decepções, de que sois vós mesmos os primeiros artesãos pela vossa irreflexão, ou seja, distração, não estamos focados no que estamos fazendo, estamos distraídos. Né? A culpa não é do Saci. Não é do Saci. Né? Acredite que se a tua louça se quebra, é muito mais por inabilidade tua do que por culpa
dos espíritos. Legal? Então isso daqui, gente, é uma coisinha que a gente também pensa todo dia. Muito espírita fala isso, hein? Ele vem buscar o atendimento na casa porque ele acha que tem um espírito lá atrapalhando a casa dele. E muitas vezes tem. Mas se tem, por que é que tem? Porque tem um médium na casa. 2, porque tem um ambiente propício para ele ficar lá. Porque senão... O Haroldo Dutra Dias conta para a gente uma historinha de desobsessão. Ele fala que quando ele era jovem, que ele começou a estudar o espiritismo, falou, tinha um senhorzinho lá na casa espírita que dava as aulas, né? E ele falava para eles assim, falou, vou ensinar um método para vocês de desobsessão que é tiro e queda. E que você pode fazer sozinho em casa. Então, como que é? Falou que você começar a sentir obsediado, ou sentir uma coisa estranha, você reza. Reza. A hora que você cansar de rezar, você pega o evangelho e abre o evangelho. A hora que você acabar de rezar e cansar de ler o evangelho, aí você reza de novo. A hora que você rezar, vê o evangelho, rezou de novo, aí você sai e faz o bem para alguém na rua. Chama-se exaurimento da energia do obsessor. Ele vai te abandonar rapidinho. Ô Paulo, Coisa. e se você falar para ele assim, eu falei esses dias para ele. Você falou. Você está querendo arranhar, cara, mas você não vai não, deixa para lá, deixa eu trabalhar sossegado. Tem uns que vai concordar, tem outros que vai falar, é nesse que eu vou pegar. Atingi meu objetivo, incomodei o danado, né? Eu vi ele lá no perturbando, sabe? Viu lá, Zé? Eu vi, eu falei assim, velho, é eu do cavalo, você não vai me perturbar, não. É isso aí. Os espíritos que provocam contrariedades, eles agem em consequência de uma bronca pessoal ou atacam o primeiro que chega sem motivo? O Espírito de Verdade fala assim, por um e por outro. Ou são inimigos nossos, dessa ou de outra vida, né? Olha lá. Ou são inimigos. Pessoal, para sermos espírita, para podermos compreender a doutrina, é preciso que acreditemos em reencarnação. Temos provas constantes aqui. Eu conheço espírita que não acredita em reencarnação. Então nada funciona, cai tudo por terra, né? Então veja, vivemos muitas vidas, muitas vezes nós estamos nos comportando muito bem nessa, melhoramos muito, mas ainda temos devedores do passado. Venham aqui na quarta-feira. Venham assistir os trabalhos de desobsessão. Né? Espíritos que estão aí brigando um com o outro há 300, 400, 500 anos. Por causa de inveja, de ciúme, de dinheiro. Há 300 anos que o cara desencarnou e ainda está brigando por causa de dinheiro. Né? São espíritos ainda muito materializados. Tá? Então, esses espíritos que nos atacam são por um e por outro. Num primeiro momento, são inimigos feitos durante esta vida ou vidas passadas. Mas eu sou uma pessoa muito boa e eu não brigo com ninguém. Mas às vezes, lembra que a gente viu na última aula, você ser muito bom em trabalhar no bem, você desperta um negócio chamado inveja. E a energia da inveja é uma energia igual do obsessor. Né? Muitas vezes, pessoal, achamos, por isso que o livro dos Espíritos, né, Kardec, a própria espiritualidade superior, lá no começo da doutrina fala assim, conhece-te a ti mesmo, como disse o sábio da Grécia. A gente precisa olhar muito para as nossas atitudes, para os nossos atos, com muito equilíbrio, sem paixões, sem ficar se justificando, e ver efetivamente o que é que nós estamos fazendo para os outros.
Eu sou muito bom. Eu sou um cara muito bom. Eu entro no ônibus e eu fumo meu cigarrinho tranquilamente. Estou dando um exemplo bem bobo, né? Olha, eu sou muito bom, mas eu primeiro na fila. Eu sou muito bom, muito amoroso com as pessoas. Faço caridade, toda noite eu vou fazer sopa. Mas quando eu estou num ônibus, eu vejo uma senhora de idade, eu fico sentado e finjo que estou dormindo. Né? Eu sou muito criança de colo. Eu sou do tempo que a gente entrava no ônibus com material escolar e as pessoas levantavam para a gente, estudante, sentar, porque a gente carregava 300 livros. A gente está dando exemplinho, hein? Porque hoje em dia, quando a gente anda em ônibus, ninguém levanta para uma mulher, nem para uma mulher com criança. Mas eu sou tão bom, um exemplinho bobo, né? Uma pequena bondade. Que muitas vezes para quem está em pé, que também às vezes não é uma boa alma, uma alma muito evoluída, e vai olhar para você, vai te amaldiçoar até a terceira geração, porque você, pô, trabalhei o dia inteiro, tô com a criança no colo, o moleque tem 25 anos de idade e não levanta para eu sentar. E ainda faz alguma maldição, né? Então, é isso aí. Cuidado com o que a gente faz nessa vida. Às vezes a gente não percebe. Olhe muito para o que a gente faz. E de outras vezes, não tem motivo. É a oportunidade. O espírito estava lá, o encarnado estava lá, o encarnado não tem fé, não ora, né? Está sempre negativando, sempre reclamando da vida. Não faz mal para ninguém, mas está com todas as condições. O espírito zombeteiro fala assim: esse é o prato cheio. É ali mesmo que eu vou. E vai, né? A malquerença dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a vida corporal deles? Aqueles que nos odeiam, quando eles morrem, acabou esse ódio? Depende. Então, o que o Espírito de Verdade fala? Alguns quando desencarnam, entendem que desencarnaram, veem o plano espiritual, não são tão apegados à matéria e compreendem que aquilo era como se fosse uma peça de teatro que acabou. Ok? Como se fosse uma peça de teatro. Mas, frequentemente também, vos perseguem com sua animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. Pessoal, vou repetir essa frase de novo, para vocês cansarem dela. No universo de nosso Pai, não existem vítimas e não existem injustiçados. Tudo o que nos acontece, a gente pode não lembrar e achar que é azar, que é injustiça. Não é. São consequências de nossos atos. Não existe obsessão gratuita. Não existe. Sempre que ocorre, ela é permitida por Deus, porque temos ali um conflito com aquele irmão espiritual, ou temos provas e temos expiações para passar. Ok? Como eu sempre digo, se não fosse assim, isso daqui seria um caos de obsessão. O que a gente teria de gente obsediada andando na rua, subjugado, fascinado, isso aqui viraria um verdadeiro inferno. Ok? Então, fala, Zé. Qual destrói mais? A obsessão espiritual ou a obsessão encarnada?
Ah, eu acho que as duas, viu, Zé? Eu acho que as duas são muito iguais. Porque a gente sabe, né, que a gente tem o obsessor espiritual desencarnado, mas também temos os nossos obsessores encarnados. Pessoas que a gente já frontalmente é inimigo. Eu acho que as duas são muito destrutivas. A espiritual, você pode se melhorar, você pode pedir auxílio espiritual. A do encarnado para o encarnado, eu acho que ela é mais material, ela é mais pegada. É mais difícil de você convencer outra pessoa que você não é aquela coisa ruim que ela está achando. Eu tenho mais medo da encarnada. Então, você tem uma boa experiência aí, né, Zé? Eu lembro de uma vez, eu estava falando de ônibus, né, de escola, porque deu um flashback aqui, né? E eu lembro uma vez que eu entrei num ônibus lotado para vir da escola em São Paulo, cheio de material, e eu andando, tentando sair da porta para não cair na porta e entrar, eu acabei pisando no pé de um senhor. Eu lembro, isso é verdade. E eu virei e falei assim, desculpa. Ele olhou na minha cara, eu devia ter uns 14 anos de idade, e falou assim, se não existisse desculpa, tinha muito FDP morto nesse mundo. E eu tinha uns 14 anos de idade, gente, cheio de material escolar na mão. São as almas dos homens que viveram na Terra. Por isso que isso aqui é um mundo de provas e expiações. Naquela época eu queria morrer, né? Hoje eu tenho muita pena de uma pessoa que pensa assim. Hoje eu tenho muita pena. Eu falo, meu Deus, você não sabe o que você está plantando para você. Não sabe, né? Vamos lá. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade? Não, inteiramente, pois há males que estão nos decretos da providência. Lembra quando a gente falou de provas genéricas que a gente tem que passar? Ok? Eles, porém, amenizam as vossas dores, dando-vos a paciência e a resignação. Falou que dá a solução? Falou que afasta o seu obsessor? Falou que resolve o problema para você? Aprenderam, espíritas. Eles nos auxiliam como? Com paciência e com resignação. Porque a gente ouve o espírita falar que a casa espírita não funciona porque não resolveu o problema dele. E esse negócio de espiritismo aí não vale nada. Eu fui lá, eu pedi, não resolveram. Né? E fala assim, não, faz 20 anos que eu sou espírita. Acho que você não aprendeu nada, né? Ficai sabendo também que frequentemente depende de vós desviar esses males. Ou pelo menos atenuá-los. É o que a Patrícia falou na pergunta dela. Se a gente for muito bom, se a gente começar a fazer as coisas certas a partir de hoje, a gente começa a alterar o nosso futuro. A gente começa a compensar. Como é que a gente compensa um mal? Fazendo bem. Nossa, Paulo, mas as coisas tudo dão errado, tem um monte de... Começa a fazer o bem já, agora, para já começar a colher os bons frutos amanhã. Não procrastina, não joga para frente, não. Né? Não. Mesmo que a gente faça o bem e a pessoa não valorize, continue fazendo. Continue fazendo isso aí. Porque você não faz o bem para ser valorizado, você faz o bem por fazer o bem, porque é o certo. Porque é o certo. E é bom para quem? Para você também. Para você também. Ah, mas a pessoa não deu o menor valor, olhou torto, pegou o bolo que eu fiz, jogou no lixo, que achou que estava macumbado. Né? Gente, problema dela. O que é que vale nesse universo do nosso Pai? A nossa intenção. Inclusive quando erramos. Inclusive, nossa, eu errei, mas qual era a tua intenção?
A minha intenção era fazer o melhor pelo Daniel. O que eu fiz? Dei um patinho para ele. Ele andou com o patinho, não sabia andar, quebrou o pé. Falei, nossa, fiz um mal. Mas qual era a minha intenção? Era muito boa, era trazer felicidade para ele. É isso que vale. É isso que importa. Tá ok? Pessoal, faltam 5 minutinhos. Vou perguntar a vocês. Vocês acharam que esse ano que a gente estudou junto foi bom? Há alguma coisa que a gente possa mudar, melhorar, reduzir o tempo? Não? Pode aumentar. Pode aumentar, Zé? Principalmente nos estudos. Para gente pagar logo os pecados, né? Para pagar rápido os pecados. Né? Gente, alguma sugestão, alguma opinião? Não? Porque, assim, a gente sempre pretende que seja um bate-papo, um diálogo. Então, não se intimidem de perguntar, não se intimidem de interromper, né? Vamos aproveitar os bons fluidos da casa, né? Eu achei que foi um ano muito bom. Isso aqui já virou uma família, né? Uma coisa que a gente tem comentado, os trabalhos mediúnicos da casa têm estado muito melhores pelo clima de união, pelo conhecimento que os médiuns, que todos nós, né, estamos adquirindo aqui, tá? Então eu acho que está ficando bom, mas estamos abertos a sugestões. Quem quiser no próximo ano falar, eu gostaria de falar sobre um tema X que eu conheço, vem conversar com a gente, tá? E é isso. Nós vamos encerrar o nosso ano. Fala, André. Eu acho que sim, para mim é apenas a gratidão. Hoje eu sou oferecido. Isso é muito bom. E a gente fala para as pessoas que vêm, quando vem para ver se também, que não desistem. Existem muitas, assim, surgiram muitas dúvidas, surgiram muitas coisas, mas o esclarecimento da casa, da espiritualidade, eles, através de você, de todos que estão aqui, eu acho que não tem palavras. São grandes mudanças, coisas boas, e acontece muito, acontecem as provas, mas não deixamos assim de dizer que realmente nós temos o nosso anjo que sempre está conosco e em primeiro lugar o amado de É isso aí. todos nós, né? Isso aí. E aprender. Sim. Ó, você falou uma chave aí. Nossa, Paulo, a gente escuta muito isso no espiritismo de uma maneira geral, né? Aí eu começo a frequentar a casa, minha vida melhora. Não é a tua vida que melhora. É você que melhora, querido e querida. É você que começa a enxergar as coisas diferentes, né? Fala, Anjo. Só uma pergunta que o Kardec fez ao espírito que fala, né? Qual é a religião, né? Qual é a melhor religião? E ele responde com toda a categoria, né? Aquela que te transforma, que te faz melhor, que te faz bem. Então, muitos de nós saímos de berços diferentes e muitas religiosidades. E que para cada um, a doutrina espírita pode com certeza transformar, senão ninguém estaria aqui um ano todo. Né? Então é um aprendizado atrás do outro, é uma prova atrás da outra, é uma lição atrás da outra. E sempre é importante a gente ter, é o que os espíritos sempre falam para a gente, né? A oração. Então ele fala assim, sempre é SOS. Né? Silencia, ora e serve. Isso é um... Pô, legal, bom lema, SOS, pessoal. Silencia, ora e serve. Isso é providencial. Muito bom. O Divaldo, ele fala, né, que nós estamos numa crise de depressão, de solidão, e ele fala assim, gente, o solidário nunca será solitário. Né? Tá se sentindo sozinho? Vai ler historinha para criança com câncer no hospital. Vai bater um papo com os velhinhos abandonados pelas famílias nos asilos. Meia hora. A sua depressão passa. Né? Passa.
Mais alguém, pessoal, gostaria de comentar alguma coisa? Então, olha, a gente espera todo mundo aqui no dia 15 de janeiro. Tragam uma vítima, né? Tragam algum amigo, alguém que está precisando, né? Porque a gente não precisa, né? Eu só venho aqui por causa da Patrícia e da Daniela, eu não preciso, né? A gente sempre traz alguém, né? E eu gostaria de pedir para a gente encerrar diferente esse ano, estamos exatamente no horário. Eu quero pedir uma oração nossa de encerramento para o seu Godofredo. Hoje eu tentei demais trazê-lo aqui, né? Tuca viu, tive lá, já tive com ele essa semana, quase consegui arrancar ele de casa para trazer ele aqui, mas ele está com a perna bem ruim, os joelhos dele falham de repente, então, na verdade, eu acho que ele fica muito assim também envergonhado de sofrer algum acidente aqui, tá? Mas vamos então, todo mundo agora fechar os olhos, vamos pensar no seu Godofredo, que sem ele, pessoal, nós não estaríamos aqui hoje. Essa casa não existiria sem todo o trabalho que o seu Godofredo fez para que a gente pudesse hoje estar aqui sentadinho, ter ar-condicionado, né? Uma corrente espiritual muito efetiva, um trabalho espiritual muito real, muito próximo da gente. Então, vamos desejar a ele, né? Até aquelas luzinhas que a gente viu no filme ali, né? Numa prece, desejando muita saúde, muita alegria, muito amor, por nosso amado patriarca dessa casa, que é o Godofredo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Wagner junto à sua equipe. Vamos para o nosso passe.